Estamos agora no último módulo dos sufixos. É o último módulo do tema sufixos, né? Ainda de curso nós temos ainda bastante pela frente e temos bastante coisa interessante ainda por vir. Esse sufixo, como vocês estavam vendo, ele é uma ferramenta poderosa para decifrarmos palavras que não conhecemos do inglês, oriundo de palavras similares, correlatas do nosso português, da nossa linguagem cotidiana, e também palavras assim, oriundas do latim. Mas você pode também usar para palavras que, mesmo não tendo no português, mas no inglês também te dá uma noção. Quer ver um exemplo? Aqui o able, que nós estamos vendo agora. Esse able, que se escreve no português A-B-L-E, ele sempre vem após o verbo. Um exemplo aqui, aceitar. Com esse sufixo able, nós temos a tradução, passa de aceitar para aceitável. Ou seja, é a habilidade que é capaz de ou merecedor de. Então, sempre quando colocamos able após o verbo, né, junto, formando uma palavra, ela, do nosso latim, ela significa capaz de, merecedor de. Por exemplo, aqui, aceitar, então merecedor ou capaz de, que seria então aceitável. Acessar ficaria o quê? Acessível. Esse aceitar, por exemplo, da tradução do inglês, não é da forma como a gente lê. Nós lemos aqui, se for a portuguesar, o que estamos lendo aqui do inglês, seria accept. Mas a tradução, a forma como o idioma inglês é falado, seria accept. Accept, né? Aqui seria acceptable. Seria o aceitável. Da mesma forma como tem o acessar, colocando o able, seria acessível. Esse able, relembrando, como você pode verificar aqui nos exemplos acima, todas as palavras de português que terminar com ável ou ível é a mesma coisa, ela é originada do latim, a maioria. Então, para você traduzir para o inglês, você mantém as primeiras palavras e as últimas você coloca able, que é A-B-L-E. Quer ver alguns exemplos? Questionável, nável, ável. Para traduzir para o inglês, você pega esse ável, tira fora e coloca able. Ó, responsável. Aqui é able. Tanto pode ser able como pode ser able. Sensível. Tira o evil e coloca able. Então, por exemplo, aqui, ó, sentir, do inglês sense, e sensível seria sensible. Perfeito? Aqui tem várias palavras que você pode perceber, ó, como por exemplo aqui, confiar, passa com able, confiável, entender, que é understand, seria inteligível, valorizar passaria para valioso, responder para responsável, confiar para confiável, questionar, questionável, enfim. São muitas palavras, não é só essas aqui relacionadas, essas são alguns exemplos que vai te dar uma noção muito boa. Essas regras dos sufixos que estão passando é nada menos do que umas 800 a 1000 palavras que você poderá aprender só nesses capítulos. Então é muito interessante. Então, revise quantas vezes for necessário, né? Porque é bem interessante, até para a sua fluência. Vamos lá. Terminação li. Nós lemos li, mas no inglês seria aproximadamente lay. Todas as palavras do português terminadas com mente, nós pegamos o mente, tiramos fora e colocamos li, lay. Então, naturalmente, tira o mente fora, como nós podemos ver, tira o mente, e acrescenta LLI. Ficaria então, ó, você tira o mente e acrescenta LLI, nesse caso, quando o radical do português termina em L. Perfeito? Igual aqui, ó, como termina em L, você acrescenta mais um L. Agora, como na palavra também, totalmente, acresce apenas LI. Vamos lá. Então, aproximado ficaria aproximadamente, básico ficaria basicamente, cuidadoso, cuidadosamente, descuidado, né, ficaria de forma descuidada, certo, certamente, perigoso, perigosamente, eficiente, eficientemente. Por exemplo aqui, ó, a palavra real, actual. Actual, nosso inglês com a terminação LLI, ficaria então actually. Aqui embaixo nós temos também frequentemente, né, que seria frequent, e acrescentando a terminação LI, ficaria frequently. Aqui voltando, ó, hard, que é duro, difícil, hard. Acrescentando o LI, seria hardly, seria dificilmente. Então, da mesma forma, hopeful, que é esperançoso, né? Então, ficaria esperamos que, importante, de forma importante, porque fica assim porque não tem uma tradução literal no português. Então, nós temos que falar de forma importante. Mas, essa palavra existe no inglês, mas no português não. Então, natural, naturalmente, necessário, necessariamente. Enfim, são muitas e muitas palavras também, que vai te ajudar bastante a você, usual,
usually, né, que é usualmente, normalmente, sábio, prudente, sabiamente. Então é importante você lembrar o quê? Todas as palavras terminadas com mente do português, você coloca LY no final, para transformá-la em inglês, regra geral. Tem algumas exceções, mas em regra geral, que já vai te dar um domínio assim, de uma grande quantidade de palavras. Perfeito? E lembra o seguinte, que o prefixo mente do português, você coloca uma forma de ação também, né, quando você acrescenta mente na palavra. Então, por exemplo, aproximado, passa sendo o quê? Aproximadamente. A terminação -se. Para todas as palavras em português terminadas em -ência, ciência, etc., né? Caso como no essência, você tira o -ência e em seu lugar coloque -ense. Como você pode ver aqui abaixo, para referência, frequência, eloquência. Você tira o -ência e coloca -ense. Então, referência passará a ser referência? Não, essa é a forma como nós, portugueses, lemos. Mas no inglês, lembre-se, o inglês, a forma escrita, ela diverge bastante da forma falada. Enquanto que nós falamos referência no português, no inglês seria reference, embaixo, frequent e eloquent. Perfeito. Toda palavra em ência, maioria, você coloca -ense. É aquela mesma questão do latim. Vamos passar para a próxima. Essa é fácil. Essa não muda nada. Quando é palavra terminada em -al, como general, por exemplo, você mantém. São assim algumas palavras, é bem quantitativa também, não muito, mas tem as suas palavras, mas só cuidado para não falar, né, natural, fatal, sensual. O normal seria o quê? Por exemplo, natural em inglês e natural em português é a mesma coisa, seria natural. Total, escreve da mesma forma, mas você fala diferente, você fala chochol. E fatal seria feichol. Olha como é diferente. E sensual seria sensual. Perfeito? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma pequena revisão agora de tudo que nós vimos. Bem rápida, mas rápida mesmo, para ter uma noção.